de trabalho, né? Mas aqui a gente vai especificar um pouquinho mais, né? Ter mais clareza em relação a isso, né? Então, em 1914, em 1918 e em 1939 e 1945, respectivamente. Quando os homens iam para as frentes de trabalho, e as mulheres passavam a assumir os negócios da família e a posição dos homens no mercado de trabalho, né? Então, vamos supor, a gente tinha na família uma mulher com 4 filhos e um homem foi obrigado a ir para a guerra, né? Se aquela mulher não fosse trabalhar, se aquela mulher não corresse atrás, o que que iria acontecer? Os filhos dela iriam morrer, né? Juntamente assim como ela também. Então, o que que essas mulheres pensaram? Essas mulheres pensaram, se está tendo vaga de trabalho, né? Porque os homens eles se deslocaram do espaço fabril, né? Dos espaços das fábricas, né? Das vagas de fábrica para poder ir para a guerra. A gente tem que se virar, vamos então conseguir essa ocupação ali, conseguir que os nossos filhos não passem fome. Né? Esse era o pensamento das mulheres. O pensamento das mulheres sempre foi um pensamento em relação à família, né? Sempre foi essa mudança, ela teve como parâmetro a mudança para que a família não passasse fome, para que os filhos não morressem de fome, tá? Então a mulher entrou no mercado de trabalho tendo essa visão, né? De forma de sobrevivência mesmo, porque na Primeira e Segunda Guerra Mundial, se elas não fossem trabalhar, elas morreriam de fome juntamente com a sua família. Tá? Isso aí durante a guerra, né? Mas depois que a guerra acabou, o que aconteceu? A maioria dos maridos dessas mulheres, a maioria deles foram mortos, né? E se elas tivessem ficado esperando lá esses homens lá terminar a guerra para depois retornar? Elas estariam até hoje lá, né, aguardando os seus maridos, né? Então, é, quando a guerra acabou, né, pouco dos homens sobreviveram aos conflitos, né? Muitos foram mutilados, né? Então perderam lá a capacidade de trabalho e impossibilitados de voltar ao trabalho, né? Então eles não conseguiram retornar às atividades que eles executavam antes de ir para a guerra. Então foi fundamental as mulheres terem seguido esse passo de sair da sua comodidade, né? Que na verdade não é comodidade, o trabalho doméstico não é nem pouco, né? Fácil de ser realizado, mas o trabalho doméstico ele não oferece ali salário, né? Então, esse pensamento, essa alternativa que elas tiveram, favoreceu para que, quando terminasse a guerra, elas continuassem nesse mercado de trabalho. Então, foi nesse momento que as mulheres sentiram-se na obrigação de deixar a casa e os filhos para levar adiante os projetos e o trabalho que eram realizados pelos maridos, né? Aí, a partir desse momento aqui, a mulher ela já teve um olhar em relação à melhoria da vida, né? Antes era uma forma de sobrevivência, né? Eu tinha que trabalhar para sobreviver. Aqui nessa fase, ela já pensa em relação à melhoria do estado social dela, né? Do estado ali de trabalho, tá? Lembrando que nessa época, né, as mulheres sofreram bastante preconceito, né? Imagina só, uma mulher largar o seu marido, né, largar os seus filhos em casa para trabalhar. Hoje a gente já sofre preconceito, né? Imagina nessa década da Guerra Civil, né, que as mulheres elas tinham que fazer esse papel, tá? Então muitas trabalhadoras eram mal vistas pela sociedade, principalmente classe mais alta, né, que tinha os maridos ali, que tinha todos os patrões que sustentavam as suas casas. Essas mulheres ali eram um pouco ou muitas vezes mal vistas pela sociedade, tá bom? Então para você entender, as mulheres estavam tentando ganhar ali, né, o seu ganha-pão, né, para educar seus filhos, darem o de comer para os seus filhos, e eram
mal vistas pela sociedade, né? No século XIX, com a consolidação do sistema capitalista, inúmeras mudanças aconteceram, como o crescimento tecnológico e o intenso crescimento das máquinas. Boa parte da mão de obra feminina foi transferida para a fábrica, tá? Então, conforme, né, o desenvolvimento de maquinário, né, de estruturas de fábricas foi aumentando, as mulheres foram ganhando espaço. Antes, o que era uma forma de obrigação, hoje passou a ser uma forma de que necessitavam mesmo de mão de obras ali, e as mulheres faziam esse papel ali muito bem, tá? Então, as mulheres foram cada vez mais ganhando espaços, onde antes existiam só fábricas masculinas, as mulheres começaram a entrar, tá? A ter o seu lugar ali e poderem apresentar o seu trabalho de melhor qualidade. Desde então, algumas leis passaram a beneficiar, não beneficiar, mas algumas leis trouxeram ali um olhar em relação às mulheres, tá bom? Um olhar para o cuidado com essas trabalhadoras que realizavam a mesma carga horária que os homens, né? Que tinham que fazer esforços excessivos igualmente os homens, tá? Então, essas leis, elas vieram para essa minoria, né, que por enquanto era minoria, que estava ali largada pelas leis trabalhistas, tá bom? Então, poderiam acontecer várias situações que estavam prejudicando a saúde das trabalhadoras. Então, sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor, correspondente salários iguais. Então, a primeira Constituição, ela estabeleceu o quê? Né? Que sem distinção de sexo, né, independente se fosse homem ou mulher, né, todo o trabalho que ele fosse igual ali, que ele tivesse o mesmo patamar ali de trabalho, que fizesse a mesma atividade, esse trabalho ele deveria ser correspondente, então os salários ali deveriam ser correspondentes, tá? Isso acontece? Na opinião de vocês, né? Isso acontece de verdade, né? A legislação já naquela época, né? 1932, né? Ela já veio trazendo esse olhar e ainda a gente vê situações em que há numa empresa a mesma atividade, executando a mesma tarefa e recebendo salários diferentes, tanto homem quanto mulher, né? Vamos analisar, vamos pensar um pouquinho? Veda-se o trabalho feminino das 22 horas às 5 horas da manhã, tá? Então, o que ele estipulava aqui? Que como a mulher era mais frágil, né? A mulher aqui, ela ainda tinha que ter ali, né? O cuidado com a família, não poderia mandar abandonar totalmente a família, a mulher ela não poderia trabalhar das 22 horas às 5 horas da manhã. Na opinião de vocês, né? Tanto as alunas femininas que eu tenho como as alunas masculinas, o que vocês acham, né, dessa Constituição aqui de 32 que fala que as mulheres não podem trabalhar no período noturno? O que vocês acham, né? É proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de 4 semanas antes do parto e 4 semanas depois do parto, né? É proibido dispensar mulher grávida pelo simples fato da gravidez, tá? Então, gente, esse aqui foi os primeiros parâmetros que a gente teve em relação à normatização, né? Que veio trazer ali para a trabalhadora ali um olhar, tá? Por quê? Porque antes dessa Constituição, a mulher que ela engravidava, ela era descartada pela empresa, né? Ela não recebia nenhum benefício, ela era mandada embora, ela não recebia mais nada, né? Então, isso aí trouxe, né,
para a Constituição, ah, não, a mulher que está grávida, ela não pode ser dispensada pelo simples fato dela estar grávida, né? Isso aí vai prejudicar ela. Como que ela vai fazer, né? Então, o governo ele não tinha nenhum parâmetro lá para falar, ah, a gente vai pagar o salário maternidade, né? Então ela vai ficar desempregada com um filho pequeno, né? Não, ela é uma mão de obra, ela traz a economia, ela leva a economia. Então, vamos fazer uma legislação que prioriza para que essas mulheres não sejam mandadas embora nesse período gestacional aqui, ó, e que depois da gestação ela pode retornar para a empresa, tá bom? Esse avanço dessa legislação aqui foi imenso, né? Se a gente for olhar, a gente não tinha nenhuma ali, diretriz, nenhuma legislação que olhava para o trabalho feminino e agora a gente estava tendo, isso era um avanço significativo naquela época, tá bom?